Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E também boa tarde a quem nos acompanha em casa. Nós vamos lembrar nesta Eucaristia Manuel Neves, pais, sogros e família. E também pais, irmãos e cunhados de Alberto e Emiliana Ferreira. E tomemos consciência que somos pecadores e precisamos de perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Atendei, Senhor, as orações do vosso povo. Dai-lhe luz para conhecer a vossa vontade e coragem para a cumprir fielmente, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, reuniram-se todos os anciões de Israel e foram ter com Samuel a Ramá, e disseram a Samuel: Tu já estás velho e os teus filhos não seguem o teu exemplo. Pois isso dá-nos um rei que nos governe, como acontece com os outros povos. Desagradou a Samuel que eles tivessem dito: Dá-nos um rei que nos governe. Samuel orou ao Senhor e o Senhor respondeu-lhe: Atenda à voz do povo em tudo o que ele te pedir, porque não foi a ti que rejeitaram, mas a mim. Não querem que eu reine sobre eles. Samuel comunicou todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei, e acrescentou: Serão estes os direitos do rei que vai reinar sobre nós, sobre vós? Requisitaram os vossos filhos para cuidarem dos seus carros, dos seus cavalos, e os fará correr à frente do seu carro. Ele os utilizará como chefes de 1000 homens e chefes de 50. Mandará que lavrem os seus campos e ceifem as suas colheitas, que fabriquem as suas armas de guerra e as peças dos seus carros. Requisitará também às vossas filhas para trabalharem como perfumistas, cozinheiras, padeiras. Tomará os vossos melhores campos, vinhas e olivais para os dar aos seus servos. Cobrará o 10º das vossas sementeiras e das vossas vinhas para o dar aos seus cortesões e ministros. Ficará com os vossos melhores servos e servas, com os vossos melhores bois e jumentos, para os empregar no seu serviço. Cobrará o 10º dos vossos rebanhos, e vós mesmos sereis seus escravos. Nesse dia reclamareis contra o rei que escolhestes. Mas então o Senhor não vos responderá. O povo não faz caso das palavras de Samuel e disse: Não importa, queremos um rei. E assim seremos como todos os outros povos. O nosso rei é que há de governar-nos e marchará à nossa frente para comandar os nossos combates. Samuel ouviu tudo o que o povo disse e comunicou ao Senhor. O Senhor respondeu-lhe: Faz o que eles querem e dá-lhes um rei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor,
tendes palavras de vida eterna, vós tendes palavras de vida eterna. A lei do Senhor é perfeita, ela reconforta a alma. As ordens do Senhor são firmes, dão sabedoria aos simples. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Quando Jesus entrou de novo em Cafarnaum e se soube que ele estava em casa, juntaram-se tantas pessoas que já não cabiam sequer em frente à porta. E Jesus começou a pregar-lhes a palavra. Trouxeram-lhe um paralítico transportado por 4 homens. E como não podiam levá-lo até junto dele, devido à multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde ele se encontrava e, feito assim uma abertura, desceram a enxerga em que jazia o paralítico. Ao ver a fé daquela gente, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam ali sentados alguns escribas, que assim discorriam em seus corações. Por que fala ele deste modo? Está a blasfemar. Não é só Deus que pode perdoar os pecados? Jesus, percebendo o que eles estavam a pensar, perguntou-lhes: Por que pensais assim nos vossos corações? Que é mais fácil? Dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, toma a tua enxerga e anda? Pois bem, para saberes que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, eu te ordeno, disse ele ao paralítico: Levanta-te, toma a tua enxerga e vai para casa. O homem levantou-se, tomou a enxerga e saiu diante de toda a gente, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sabemos que todas as atitudes, todas as coisas que aconteceram com Jesus são catequese, querem-nos dizer algo. E, portanto, esta atitude das pessoas que descobriram o telhado, porque nós sabemos que em Israel os telhados não são como os nossos aqui, são diferentes, são planos, não chove muito e, portanto, são completamente diferentes. E aquele doente, porque estava uma multidão tão grande, não conseguia chegar junto de Jesus. E, portanto, a atitude daqueles homens, daquela família, aquela fé, aquele acreditar que Jesus podia fazer algo, é para nós uma lição. Porque aquele homem era excluído, não conseguia chegar perto. Nós vivemos num tempo de exclusão.
até mete impressão quando nós vemos esta questão do sem-abrigo e que não se compreende, é um fenómeno que não se entende. Não conseguimos. Portanto, o nosso Ocidente, que lutou tanto, que tanto prosperou, que todos nós, sobretudo nós imigrantes, lutamos por qualidade de vida, de um momento para o outro. De um momento para o outro, filhos de gente que teve todas as oportunidades, teve escola, teve tudo, de momento estão na rua. E são excluídos. E agora, o importante é nós pensarmos porque é que eles são excluídos. E a sociedade não está a pensar. Porque não é por falta de oportunidades. Não é por falta de oportunidades. Tiveram escola, parece que agora que há firmas a fechar porque não têm empregados para trabalhar. Portanto, o que é que se passa? Como é que se chegou a isto? E a sociedade não está a pensar. Portanto, há grupos, a sociedade, há os exploradores. Os empresários são todos uns exploradores e quem trabalha são todos uns explorados, e não é verdade. E criou-se um ambiente de excluídos. E nós, em cada época, temos que pensar nisto. Esta coisa da droga, que alguns defendem com tanta coisa, que não tem defesa. O que vai fazer nas nossas sociedades do Ocidente. Nós, aqui no Canadá, uma vez ouvi o Sr. Primeiro-Ministro aqui a dizer que Portugal era um modelo. Era um modelo de luta contra a droga. E nós, quando lá vamos, sabemos que nas famílias, às vezes a reforma tão pobre, tão baixinha, dos velhinhos, aquela gente ainda está a sugar, não quer trabalhar, não quer nada, e é apresentado como modelo. Eu não entendo de onde é que está o modelo, não percebo. Mas pronto, os excluídos, aqueles que não têm lugar para chegar junto de Jesus. E porquê é que não têm? Qual é o motivo? Nós, nas nossas famílias, eram famílias de bem, de trabalho, de família, de respeito. A grande maioria não quer saber, nem sequer ouvir falar de Deus. E nem sequer se aproximar de Deus, não precisa de Deus, não precisa. O que é que isto vai dar? Vão gritar contra quem? Quando no futuro, porque não se entende. Nós hoje celebramos um santo que também foi excluído, São Pedro Donders, holandês. Nós, por exemplo, que somos portugueses, ali na zona do Brasil, quando nós éramos, antes do Brasil ser independente, muitos países tentaram tirar aquilo aos portugueses. Nós às vezes esquecemos estas coisas. E foi uma luta. E um dos povos que não descobriram nada, mas que tentaram, foi os holandeses. Eles não descobriram nada. Mas pronto. E no Brasil os portugueses tiveram que lutar muito, porque e não só no Brasil, portanto, de vários lados. Mas o Pedro Donders era um homem muito bom, holandês, porque nem toda a gente é má, nem toda a gente, portanto, é um homem muito com uma grande fé, uma grande atitudes cristãs. Ele nasceu, portanto, em 1809, mais ou menos quando Napoleão invadiu Portugal, as três invasões. A última foi em 1810, a primeira foi em 1807, foi quando o nosso rei fugiu com toda a corte para o Brasil. E, portanto, foi nesta altura que nasceu o Pedro Donders. Com 6 anos perdeu a mãe. A mãe morreu. E quando uma criança perde a mãe, há sempre algo grave. Portanto, perdeu a mãe, precisou de abandonar os estudos, não estudou, trabalhar com o pai, porque nós sabemos que a Holanda é muito agrícola, tem aquelas... até tem
tirado terras ao mar. Uma parte da Holanda estava abaixo do nível do mar. Criaram os diques, que é um povo interessante, um povo sábio, porque aqueles diques, portanto, são algo de engenharia há muitos anos e muito importantes e muito sérios. Mas a Holanda, portanto, aqueles campos muito produtivos, aqueles campos muito bonitos, por exemplo, de flores, exportam flores para todo o mundo, etc. Mas o pai tinha uma quinta e, portanto, ele teve que deixar de trabalhar, deixou de estudar e foi trabalhar, prestou o serviço militar, portanto, mas sentia a vocação ao sacerdócio. Mas, como nunca tinha estudado, abandonou a escola com 6 anos, quando a mãe morreu. Não tinha estudado, não tinha grandes capacidades intelectuais e também era pobre, dos holandeses pobres, e foi recusado em várias congregações. Não o quiseram porque ele não tinha capacidades intelectuais. Isto é para nós pensarmos que a santidade está onde está o nosso coração, o coração de verdade, de bondade, de entrega a Jesus Cristo, ao projeto de Jesus Cristo. Não está nos doutores nem sábios. Também pode estar, e temos muitos sábios e doutores da igreja, na igreja, mas o Pedro Donders era um homem tremendamente humilde. Mas, entretanto, com a força do seu pároco, ele foi aceito num seminário, mas ele tinha um interesse muito grande nas missões. E em 1839, que toda a gente sabe quando é que o Brasil se tornou independente. Isto é um dado, não sabe. O Brasil foi em 1822, com o Dom Pedro. Portanto, e em 1839 ele estava no seminário e ali em frente da Amazonas há 3 Goianas, 3 países pequeninos. Um é francês, havia uma holandesa e penso que há outra inglesa. Goianas, são pequenos pedaços de terra. Uma delas agora o Maduro quer conquistar. E portanto passou pelo seminário de onde ele estava um prefeito apostólico desta Goiânia a pedir sacerdotes e ninguém se ofereceu, só ele, que era o menos inteligente, que era o com menos cultura, que até fazia serviços no seminário que os outros não aceitavam, e ele partiu. Lá na Goiânia foi formado com sacerdote e portanto ordenou-se na Goiânia e portanto foi um grande missionário. Visitava os escravos nas fazendas, protegia os escravos, ajudava-os, ensinava-os na vida religiosa e na vida moral. A sua rotina começava ao amanhecer com a celebração da Santa Missa, depois entregava-se à oração e só saía para visitar as famílias e as pessoas. Teve uma pastoral muito grande dos enfermos, dos doentes. Dedicava-se especialmente aos leprosos, porque muitos leprosos da Europa eram enviados para estas terras, por exemplo, Molokai, que era uma ilha que está aqui no Pacífico, e que onde um sacerdote se ofereceu para ir trabalhar com os leprosos, o herói de Molokai, que é outro grande exemplo de pessoas que trabalharam com esses marginalizados, com estas pessoas mais pobres. É um santo, um santo muito venerado na Igreja, sobretudo de origem holandesa. Nós sabemos que a Holanda tem seguido um caminho
antirreligioso. Eu não sei quantas igrejas é que a Igreja Católica tem na Holanda neste momento. Já venderam quase tudo. Portanto, tem sido algo terrível. Mas nós temos que admirar os santos destes povos. Esta gente, porque gente que se entregou a Jesus Cristo. E o santo de hoje, São Pedro de Onders, é um exemplo destes. Humilde, simples, mas com uma entrega total a Jesus Cristo. Quando chegou ao fim da vida, enviaram para oferecê-lo onde ele estava a trabalhar sacerdotes, já havia sacerdotes, e foram três, ele e mais dois. Os outros dois regressaram à Europa, mas ele nunca aceitou e ficou junto do seu povo. É um exemplo de um santo da Igreja, e parte da simplicidade, e explica-nos que a santidade é para todos, desde que a pessoa queira, e que não está reservada a gente importante, não está reservada a gente inteligente, não está reservada a ninguém. É para quem aceitar os propósitos de Jesus Cristo. E este padre Pedro de Onders, holandês, até porque o seu povo tem seguido outros caminhos diferentes. Hoje a fé na Holanda é qualquer coisa questionável, mas nós temos que olhar para ele pela sua coragem, pela sua verdade de vida, pela sua entrega e pela sua vocação. Ele desejava ser sacerdote e foi sacerdote. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, só Deus pode perdoar os pecados. Como Jesus fez ao paralítico de Cafarnaum, peçamos ao Pai que nos perdoa a nós também, dizendo: Pai de misericórdia, ouvi-nos. Pai de misericórdia, ouvi-nos. Pelo Papa Francisco, pelos bispos e pelos presbíteros, a quem o Senhor deu o poder de perdoar, para que exerçam o seu ministério como Jesus, oremos. Pai de misericórdia, ouvi-nos. Pelos cidadãos que ajudam os doentes profundos nas necessidades mais permanentes de cada dia, para que também sejam ajudados se precisarem, oremos. Pai de misericórdia, ouvi-nos. Pelos homens insatisfeitos com os seus governos, para que descubram as suas limitações, mas nem por isso desistam de lutar, oremos. Pai de misericórdia, ouvi-nos. Pelas creches, lares de idosos e centros de dia, para que sejam lugares de serviço à pessoa humana e de atenção às necessidades reais de cada um, oremos. Pai de misericórdia, ouvi-nos. Pelos fiéis da nossa comunidade paroquial, para que amem o sacramento do perdão e ajudem outros a preparar-se para o receberem, oremos. Pai de misericórdia, ouvi-nos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouve com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação do vosso povo e fazei que ela santifique a nossa vida e torne eficaz a nossa oração por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria, com a sua morte na cruz livrou-nos da morte eterna, com a sua ressurreição deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 é o Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Ó Sana nas alturas, bendito o reino do Senhor, ó Sana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que nos alimentais com os vossos sacramentos, dai-nos a graça de vos servir com uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos muito boa noite e vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Oh
Virgem sois vós,